a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Você pode orar em outras línguas. Ei, nós estamos num ambiente de fé, aonde o Senhor está presente. Ei, você é a fonte, você é a fonte. Hoje Ele transborda através de você. Ei, ei, vamos transbordar os rios. Vamos transbordar os rios. A fonte hoje somos nós, a igreja. Ei, rabababarahacê, rorabrabababahachorei. Você pode dar mais. Você pode dar mais. Ei, um ambiente onde Ele pode ser adorado. Um ambiente onde Ele é desejado. Um ambiente onde a presença dEle vai ser manifesta. Rei, bradabababarrassoro. Rei, miabrabababarrassou. Yoshanabababarrassorei. Rei, orodrobobobochororiedará. Rei, obrodadarabababacheriederei. Nos rendemos a você. Nos rendemos a você. A você toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ei, ei, desejamos a manifestação da tua presença. Desejamos a manifestação do teu Espírito. Desejamos ser envolvidos por essa unção nessa noite. Era brabababachari erederebrebebe. Yoro bro 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 chorou. Rebro debrebrebrerei ederei. Você pode mais. Dá mais um pouco. Dê a Ele a glória, dê a Ele o louvor, dê a Ele o seu louvor, a sua atenção, a sua adoração. É noite de milagres, é noite de grandes milagres, é noite de salvação, é noite de transformação, é noite de restauração. Ele está presente, Ele está presente. Reverenciamos a tua presença, exaltamos quem você é, nossa fonte, nosso auxílio, nosso amor, nossa vida. Libra da babá, xarababará, yerebrebrebrebre, xerere, brababarará, ora bababarará, rererererere, rereb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 gebTe amamos, te amamos, te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Ei, ei, haha. Te amamos, Pai. Ei, ei, haha. Te amamos. Você é a fonte da nossa vida. Diga para Ele, amados, palavras de amor. Deixa Satanás ouvir quem Deus é para você. Você é a nossa fonte de amor. Ei, você é a razão dos nossos dias. Você é o motivo da nossa existência. É tudo para você. É tudo para você. É por Ele, por causa dEle, para Ele. O nosso louvor, a nossa vida. Ei, Pai, ei. Ei, Pai. A tua unção nesse lugar nos envolvendo. Ei, haha. Ei, sentimos o cheiro de milagres. Sentimos o cheiro de milagres. Obrigada, Pai. Ei, ei, você é maravilhoso.
O Senhor é bom. O Senhor é bom. Haha. 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 Vai sentando devagar. Haha. Louvor, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Haha. Deus é bom. Haha. Ha. Eira babashiri. Ora da babaha sererere. Aleluia, aleluia. Ora babadara brabaha sorere. Haha. Haha. Você é adorado nesse lugar, Pai. Você é adorado, você é considerado nesse lugar. Ei, você é considerado nas nossas vidas. Você é o nosso maior tesouro. Ei, Pai, razão da nossa vida. Razão da nossa existência. Robra da bababarras. Aleluia, aleluia. Aleluia. Haha. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Boa noite, vocês estão bem? Os meus alunos aí, mais uma vez, né? A gente ainda tem essa semana, né? Estudando, mas é um prazer estar aqui na igreja Verbo da Vida da Asa Sul. Um prazer, trago um cheiro lá da igreja de Taguatinga para todos vocês. E hoje nós vamos estar aqui ministrando e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Porque a palavra tem um poder de restaurar. A palavra tem o poder de nos impulsionar. A palavra tem o poder de restaurar. Sabe, promessas do Senhor na nossa vida, tem o poder de restaurar sonhos que o Senhor colocou no nosso coração e que às vezes a gente esqueceu, mas sabe que Deus não esquece? Deus não esquece de nenhuma promessa que Ele falou para você. Ele não esquece de nenhuma promessa que está na palavra ao nosso respeito. E nessa noite nós vamos falar um pouco disso, de receber essas promessas. Né? Às vezes a gente fica pensando, poxa vida, eu faço isso, eu faço aquilo, por que Deus ainda não se manifestou na área financeira? E sabe, queridos, às vezes, como somos pais, a gente não vai dar um carro para um menino de 10 anos. A gente vai precisar que ele cresça, não é assim? Que ele atinja a idade estabelecida para tirar uma carteira, que ele vá para uma autoescola, e tudo isso é estrutura, diga estrutura. Então, às vezes a gente pensa, poxa vida, eu estou fazendo tudo direitinho, e Deus, nessa área da minha vida, ainda não realizou. Às vezes nós não temos estrutura para receber o que Deus tem para dar para nós. De repente, se Ele bota muito dinheiro na nossa mão, a gente vai até se desviar. Porque não tem estrutura, né? Eu lembro que eu estava orando e desejando os dons, e eu percebi que o Senhor não estava concordando muito com a minha oração. E aí eu falei, o que eu estou fazendo de errado, né? E Ele falou para mim, por que você quer os dons? E nesse momento dessa oração, eu não tinha estrutura, e eu não ia mentir para Deus. Eu falei, porque eu quero me amostrar. Porque eu quero que todo mundo fale de mim, olhe para mim. Aí eu falei, Senhor, me perdoa, como eu devo orar? E Ele falou, você vai orar. Eu desejo os dons porque eu amo as vidas, porque eu amo as pessoas. E eu fui orando, isso foi criando uma estrutura dentro de mim para entender que o dom não é para validar o meu ministério, não é para tornar grande o meu ministério, o dom é para o outro. O dom é a serviço da igreja, das pessoas. Então, eu tive que criar estruturas nesse assunto. Então, nós precisamos, um bebê, ele não vai nascer na maternidade ontem e hoje ele vai comer uma feijoada. Ele precisa criar estruturas. Nós vemos isso na criação do homem. Quando Deus criou o homem, Deus criou Adão adulto. Ele criou Adão um homem feito, né? A ciência diz que com 30, 35 anos, o ser humano chega no ápice da sua perfeição. Depois dessa idade também é só caindo, né? Tudo cai. Vai caindo, a gente levanta, né? Mas Adão não sabia de tudo. Ele era perfeito fisicamente, ele já tinha sua alma, ele tinha o espírito, mas ele não sabia tudo.
Deus ia sempre conversar com ele e o homem estava crescendo no conhecimento de Deus. Hoje é assim conosco. Nós aceitamos Jesus e nós somos bebês espirituais, recém-nascidos, e precisamos do leitinho, precisamos do cuidado. Então nós estamos crescendo e criando estruturas. Se você for olhar uma construção civil, nada cresce sem estrutura. Embaixo aqui desse prédio, a gente está vendo as paredes, né? Vê os andares, e maravilhoso. Mas tem uma estrutura segurando tudo isso. Isso aqui não está suspenso no ar. Tudo precisa de estrutura. E para crescer, precisa passar pelo processo de estruturar, de criar estruturas. Porque se a gente cresce do nada, não vai prevalecer, vai tombar. Precisamos passar pelos processos. São os processos que vão criando estruturas dentro de nós. Eu quero começar lá em Lucas, no capítulo 5. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas. Vou fazer igual na sala de aula, eu falo 3 vezes. Você não precisa perguntar para o amiguinho do lado. Lucas 5, a partir do verso 1. Diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Diga, rompiam-se. Rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Nós vimos aqui que Pedro ele tinha uma empresa de pesca. Ele tinha vários barcos. E Jesus estava ali ensinando e as pessoas estavam se aproximando dele. E ele pediu o barco para fazer de púlpito. E Pedro doou aquele barco, né? Ofertou aquele barco para ele pregar. E aí ele viu que eles estavam desanimados, estavam lavando as redes, e ele disse assim: Ei, lança a rede. E Pedro, como um bom pescador, falou, ele não entende nada de pesca, né, Jesus, mas vou ser bem educado com ele. Ô mestre, né, Pedro já devia ter ouvido falar da fama de Jesus, das curas. Jesus já era uma figura famosa naquela região ali. Ele falou: ó mestre, a gente tentamos a noite inteira e não pegamos peixe algum. Mas porque o Senhor está dizendo, porque eu já ouvi os milagres que você faz, eu sei como, eu tenho escutado a sua fama, como é você, eu vou lançar. E ele pegou os peixes. A empresa dele não estava preparada para aquele milagre, porque ele teve que chamar ajuda e os barcos quase afundaram, as redes quase rasgaram. Pedro não tinha estrutura para aquele milagre. E a gente levando isso para o espiritual. Será que nós temos estrutura? Ou estamos criando estrutura para que as promessas de Deus se realizem na nossa vida? Será que a gente não vai ficar besta se Deus colocar a gente no chamado e a gente vai ser um professor do rema, vai ser um profeta? Será que isso não vai subir a nossa cabeça? Porque quando você tem estrutura na palavra, você vai entender que o chamado é para o povo. O chamado não é um sinal de que você vai ser servido, que você vai ser honrado. Tranquilo, isso aí é natural. Mas não vai dizer, não, tem que me honrar, porque agora eu sou um professor do rema, agora eu sou um pastor. Sabe que Deus não vai dar coisas grandes para criança. Ele vai dar coisas de criança para criança.
Sabe, os nossos filhos são pequenos e às vezes a gente está ali cortando, fazendo alguma coisa, e eles querem ajudar. Mas não dá para fazer aquilo, eles querem mexer a panela que está no fogão. Aí eles não querem fazer o que a gente diz, arruma a sua cama, vai lá e cata os brinquedos e bota e guarda. Eles querem fazer aquilo que eles não têm estrutura ainda para fazer. Porque para mexer uma faca tem que ter uma maturidade. Para mexer com fogo tem que ter uma maturidade. E muitos de nós, aqui não, né? Aí pela internet não, também está sendo transmitido. Depois o povo da internet já fica com raiva de mim. Por aí, né? O povo crente quer ser crente, quer tudo de Deus, mas não cresce. São crentes carnais. Nasceram de novo, nasceram. Tem o Espírito Santo morando dentro? Tem. Vão para o céu? Vão. Mas não querem crescer para viver tudo que Jesus conquistou para a gente viver aqui e aumentar a nossa conta lá. São crentes que vão para o céu, mas não têm obras, porque não quiseram criar estrutura. Sabe, sempre que eu vou aconselhar alguém, a primeira vez eu aprendi isso com o meu pastor, ele, olha, você é muito ocupada, você tem um ministério, você tem igreja, você tem marido, você tem casa, você tem filhos, não fica cuidando de quem não quer nada com a vida, não. Então, a primeira vez que a pessoa vier falar com você, você vai conversar com ela, ver qual é o problema, e você vai passar uma tarefinha para ela. Orar em outras línguas e ler a Bíblia. No segundo encontro, a primeira coisa que você vai perguntar, você fez o que eu falei? Você orou em outras línguas? Você leu a palavra? Ah, não deu. Aí você fala assim, para mim também não dá mais não. Porque a pessoa que ela quer uma receita de bolo. Ela chega desesperada do meu casamento, o meu filho, as minhas finanças, mas ela não quer criar estrutura, ela quer uma receita de bolo. Me deu a receita de bolo que eu faço e pum, já estou lá em cima. Não, tem um processo. E é nesse processo que a gente vai criando estruturas. Quantas vezes eu fui ao culto sem gasolina, só gasolina para ir, né? E confiando no Senhor, e o Senhor nunca falhou, e isso foi criando estruturas. Já pensou se eu falasse, não, a gasolina não dá para ir, só dá para ir, então hoje eu não vou no culto. Eu estou perdendo a oportunidade de criar estruturas dentro de mim. Às vezes a gente, não vou fazer o rema, porque eu não tenho o dinheiro, eu não tenho o tempo, mas a gente não enfrenta, e se você enfrenta isso, é estrutura, você vai ter experiência para contar. Porque você não se deixou paralisar por uma circunstância, por uma palavra de alguém, até mesmo pela oposição do diabo. Sabe quando você enfrenta o processo, estruturas dentro de você. Vamos ver aqui um exemplo, nosso exemplo maior é Jesus. Vai lá em Lucas, você está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 80. É o último versículo do capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo 80, posso ler? Diz assim, o menino, ele está falando de Jesus, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Olha só, Jesus criança, criando estruturas para aquilo que ele tinha que fazer, que era a vontade de Deus. Ah, eu sou Deus mesmo, eu vou vir encarnado, não preciso aprender. Jesus, ele fez tudo que uma criança judaica tinha que fazer. Decorar o Pentateuco, ter as leis, a Maria ensinando para ele tudo que ele tinha que aprender. Olha só, e o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, até o dia dele se manifestar como filho de Deus, ele criou estruturas. Às vezes as pessoas dizem, não, é maravilhoso ser um ministro, mas eu não acordo desse jeito, né? Acordo com o cabelo todo para cima, minha filha fala que eu pareço uma cacatua, o cabelo para cima, a cara amassada, e eu tenho que fazer força para aquele dia. Eu tenho certeza também que você não acordou assim, bonito, cheiroso, né? Arrumado, não. Acordou com remela no olho, acordou com bafo, né? E a gente faz força para viver aquele dia. Na vida cristã, amados, é do mesmo jeito. Você tem que fazer força para congregar.
Você tem que fazer força para ter uma vida de oração. Eu estou dando como ser guiado pelo Espírito e eu dei um cronograma para os alunos para poder ter uma disciplina, e disciplina gera hábitos, né? Então, para a gente crescer, para a gente criar as estruturas, precisamos ter uma disciplina para criar os hábitos. De quê? De leitura da palavra, de leitura de livros que vão fazer você crescer na palavra, crescer no seu ministério, crescer no seu chamado, crescer como homem, mulher, jovem, adolescente de Deus. Jesus teve que crescer para entrar no propósito que o Pai tinha para ele. Abre lá em Gálatas, vamos ver outro exemplo de um homem maravilhoso, que eu sei que todo mundo ama, né? Eu sou apaixonada por ele. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Está falando de Paulo, né? A gente pensa, nossa, Paulo era tão poderoso, Deus usava Paulo, quanta revelação, quantos livros, quantas Paulo escreveu na revelação do Espírito, mas não foi de um dia para o outro não, amados. Olha só, diz aqui, 14 anos depois, diga 14 anos. Não foram 14 dias, não foram 14 minutos ou 14 horas, foram 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. O que aconteceu com Paulo nesses 14 anos? Parece poderoso, com várias revelações de o próprio Jesus chegar para ele e aparecer diante dele e dar as revelações. Paulo estava criando estruturas, porque tinha um grande chamado de Deus na vida de Paulo, tinha uma obra poderosa para Paulo fazer. Paulo teve revelações que os discípulos que andaram com Jesus não tiveram acesso a essas revelações. 14 anos ele ficou sumido. O que ele estava fazendo? Criando estruturas. Aí quando ele chega na igreja de Corinto, ele diz, eu oro em língua mais do que todos vocês. Estrutura. A estrutura não vai deixar você ficar besta. A estrutura não vai deixar você ficar sem identidade. Quando você sabe, Satanás vem falar, não adianta orar em línguas. Ei, chegou tarde. Essa estrutura já está formada dentro de mim. Eu sei que oração em línguas funciona. Amém. Sabe, amados, precisamos. E congregar é criar estruturas. Participar dos eventos. Por que a igreja tem tanto evento? É porque gosta de farra. Não. Tudo isso é para crescimento. Aí separa, agora é para os jovens, agora é para os casais, agora é para as mulheres, agora é para os homens, as crianças. São direções do Espírito para que nos ajudar a criar estruturas. Sabe, queridos, às vezes você é crente há 30 anos. Você está nessa igreja desde o início e nada acontece. Você já parou para olhar que tipo de estrutura você construiu? E cuidado se você olhar e perceber que não tem nenhuma. Para crescer, precisa de estrutura. Diga, para crescer, precisa de estrutura. Amém? O próprio Jesus fala sobre isso. Abre lá em Mateus. Mateus no capítulo 7. Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 24. Próprio Jesus está falando disso. E nós vamos ver como eu crio estruturas. Duas coisas importantes. A palavra e a oração em outras línguas. Comunhão com Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, mais longe do pecado eu fico. Quanto mais eu conheço de Deus, mais comunhão eu tenho com Ele. E as estruturas vão crescendo dentro de mim. Olha o que Jesus diz aqui, Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, não adianta só ouvir. Se eu só escuto e não pratico, eu sou um obeso espiritual. Jesus está falando que a ação aqui é completa. Todo aquele que ouve e pratica. Aí ele vai dizer, as minhas palavras, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe, Jesus aqui não está falando de construção, Jesus não está falando de tijolo, de arame, de ferro, ele está falando de vida. Porque Jesus sempre vai usar algo natural
para alcançar as pessoas com coisas espirituais. Então, Jesus sempre falava coisas do dia a dia das pessoas. O pastor, construção de uma casa, lavoura, falava sobre agricultura, porque era o dia a dia das pessoas, e assim elas poderiam perceber com maior facilidade. Então, Jesus está falando de vida. O homem que constrói a sua vida na palavra, que constrói as estruturas na palavra. Esse é um homem prudente. Quando é que eu construo? Quando eu ouço e pratico a palavra. Então, ouvir é uma coisa, praticar é outra ação. Eu preciso ouvir a palavra, mas eu preciso praticar a palavra. O crente carnal, ele vem a tudo quanto é culto, que não tem nenhum aqui, amém? Ele vem em tudo quanto é culto, ele participa de tudo. Ele ouve, mas ele não pratica. E ele diz, eu sou assim mesmo, e se Jesus quiser, é assim. Ele pode não falar isso, mas a ação dele diz isso. Ele entende que tem que amar, que tem que ter domínio próprio, que tem que ser manso, mas ele fala, não, isso não é para mim. Ele vai para o céu? Vai. Ele é filho de Deus? É. Mas não vai desfrutar nada aqui e não vai ter crédito lá. Aí vamos lá, vamos ver o que acontece. Nossa, foi lá para baixo, só um minutinho. Eu vou mexendo no celular e... Aí, vamos lá, versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Era uma casa bem estruturada. E o que é os ventos, a chuva, as enchentes? São as circunstâncias diárias. Sabe, às vezes chega um diagnóstico médico, contrário a tudo. Está doente, vai ter que internar, não tem cura. Sabe, esses são os ventos fortes. Mas se a sua casa está estruturada, a sua vida está estruturada na palavra, essas circunstâncias não vão te derrubar. Sabe quando o médico diz não tem jeito, vai morrer? A estrutura da palavra diz, vai viver para contar os feitos do Senhor. Sabe quando a economia do país está dizendo que não vai dar, que não vai ter, que não tem condições, a palavra está dizendo, vai sobrar. Amém, amados? A estrutura. Agora, quem não tem vai ficar desesperado com o preço do chuchu, com o preço do feijão, sei lá, o preço de quê? Ele vai ficar apavorado, ele vai deixar aquelas águas entrarem na casa dele, ele vai deixar aqueles ventos soprarem na casa dele. Mas se você tem uma boa estrutura na palavra, nada disso vai te atingir. Sabe, você vai ter aquilo que a gente sempre, a fé inabalável. Porque você está construindo a sua vida na rocha. A rocha aqui é Jesus. Jesus é o verbo, a palavra de Deus. Então, nós precisamos criar estruturas nisso. Eu não posso criar estruturas. Hoje o tomate faz bem, amanhã o tomate é uma praga. Como é que eu posso confiar num mundo que muda a cada dia, a cada instante? O ovo é maravilhoso, amanhã o ovo mata. Por isso que porque lá no Salmo 23, é anos e anos e anos que está escrito a mesma coisa. Se eu ler hoje, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No final da semana que vem, eu ler, está do mesmo jeito. Porque por isso eu posso me apoiar. Sabe, a Constituição, ela rege a vida de um país, de uma nação. Mas a Constituição pode sofrer mudanças conforme a cultura, conforme o governo, né? E o que rege a vida do crente? A palavra de Deus. E cultura, economia, nada mexe com a palavra. Porque a palavra diz em Tiago 1,17 que Deus não muda. Em Tito 1,3 diz que Deus não mente. Por isso eu posso me apoiar na palavra. Eu não posso me apoiar no meu marido, no meu filho, no meu patrão, no meu emprego, nas riquezas.
E lá em Tiago diz, ei, diz para os ricos do presente século, não colocarem a sua confiança nas riquezas, porque elas são passageiras. Mas em Deus você pode colocar a sua confiança. Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar. E Ele prometeu que estaria conosco para sempre. Então Jesus está falando sobre isso. Você pode crescer em Deus. Decida crescer, decida criar estruturas. Eu era uma crente que tudo abalava, tudo eu chorava. Quando eu descobri essa palavra entrou no meu coração, agora eu nem choro, né? Mas, porque não tem nem motivo. Porque é só alegria, essa palavra só traz alegria. Se chorar, vai ser de gratidão aos pés do Senhor. E aí as pessoas, às vezes, elas ficam assim, ai, eu não tenho estrutura para vocês. O meu marido recebeu um telefonema, e vamos marcar tal dia. Ele falou, sim, porque eu tive um infarto e estava no hospital, mas semana que vem ela, não aguento. Como é que você fala assim? Como se fosse assim, porque eu fui no banco e tirei um dinheiro. Porque, amados, já passou. E na hora que chegou, foi uma enchente que encontrou uma casa firme na palavra. Né? Eu estava ministrando quando a minha mãe faleceu, e eu digo, quando ela foi promovida, quando ela voltou para casa, eu estava ministrando num evento, e fiquei depois do evento, tiramos fotos, eu falei, aí brinquei, falei assim, vou embora logo, porque amanhã tem uma mãe para enterrar. Aí a pessoa, quê? Eu falei, a minha mãe acabou de falecer. E você está aqui? Eu falei, a minha mãe é crente, ela já ganhou, eu ainda tenho que comer muito feijão. Ela já ganhou o prêmio dela. Amados, eu fiquei triste, fiquei. Eu tenho sentimento, eu não sou robô. Amém? Mas a certeza de onde ela está superou a tristeza de ter perdido ela. Eu não conseguia, eu chorei, mas eu não conseguia ficar triste. Porque eu falei, meu Deus, foi uma vida inteira crendo que quando morresse ia para casa, crendo que veria o Senhor. E o sonho dela, a vida dela culminou nisso. Então era muito maior a satisfação de saber onde ela estava do que o tempo. E o tempo que a gente vai ficar separado agora está muito curto, está muito pouco. Vamos continuar. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Você está vendo que os dois homens ouviram. Quando Paulo ora, eu oro para que espírito de sabedoria e de revelação venha sobre vocês. Ele está falando disso, que veio a revelação, mas a sabedoria para saber o que fazer com a revelação que está vindo. Senhor, como eu devo me comportar? Eita, eu entendi isso aqui. Eu entendi que eu sou sarado e curado. Então, o que eu faço agora? Qual vai ser essa sabedoria? O meu comportamento é de quem é sarado e curado. Eu não ando mais aí porque eu estou doente, aí porque o médico disse que não tem cura. Não, você está bem? Eu estou ótima. Se eu estive melhor, não me lembro. Amém, amados? Aí ele está dizendo, aquele que ouve não pratica. Ouviu a mesma palavra. Eu estou dando a mesma palavra. O Espírito Santo está trabalhando individualmente na necessidade de cada um. Porque a palavra, quando ela sai, quando ela é ministrada, ela vem para sanar necessidades. E não só necessidades físicas, mas também espirituais e no caráter. Amém? Aí ele diz assim, e as palavras não as pratica, será comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ele tinha a palavra, ele ouviu a palavra, mas ele não praticou. Ele construiu a casa dele do jeito que ele quis. A gente chama isso de justiça própria. Fazer do meu jeito, Deus, eu acho que o seu jeito não vai dar certo. É do meu jeito. Ele está construindo a casa, a vida dele, num terreno que não é confiável. E você está vendo que as mesmas circunstâncias chegou para os dois? Sabe, queridos, a gente pensa assim, a circunstância não vem para o ímpio, pula a casa do crente. Vem para o ímpio, pula a casa do crente. Não, a circunstância vem para os dois. O que vai fazer a diferença? É como eu me comporto.
comporto diante da circunstância. Porque o meu vizinho pode estar com o mesmo problema que eu, mas ele passa a noite acordado, eu deito e durmo. É a maneira como eu me comporto diante das circunstâncias, diante das pessoas, diante da fofoca, diante das pessoas que estão me perseguindo, diante das pessoas que querem ver eu cair. É a maneira como eu me comporto. Porque quando eu sei que aquela pessoa ela fala mal de você, está te perseguindo, está na torcida para você cair, é a hora de fazer o quê, crente? Vou orar por ela. Porque Jesus falou o quê? Ore pelos seus inimigos. Amém, amados? Então Jesus está falando aqui. Ele colocou 2 vidas, 2 crentes, tiveram acesso à palavra. Um praticou e o outro não. Um teve uma boa vida, ele criou estrutura. Pastor, eu tenho chamado e eu sou pastor, já quer ter uma igreja. Meu Deus do céu. Não queira calçar o sapato de um pastor, presidente. Você não vai dar conta sem estrutura. A primeira ovelha que se rebelar, tu vai correr para um lado e ela vai correr para o outro. Sabe, uma amiga minha, ela ficava, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. Ela, ai, Senhor, eu quero ver um anjo. Ai, Senhor, eu queria tanto ver um anjo. Aí, um dia de noite, o anjo apareceu. Sabe o que ela fez? Saiu correndo pela rua de madrugada, com medo. Sabe, Deus não manda, você não tem estrutura, você não tem estrutura. Pai, eu quero orar e uma pessoa ressuscitar. Eu quero orar e você ainda não está para isso, não tem estrutura para isso. O defunto levanta e tu cai duro para o outro lado. Sabe, aquela pessoa, eu creio no milagre de Deus, eu creio no milagre de Deus. Quando o milagre acontece, o que ela fala? Eu não acredito. Acabou com o milagre. Estrutura. Diga estrutura. E quem dá estrutura é só a palavra. É só a palavra. A palavra, ela vai nos amadurecer. A palavra vai nos colocar aonde Deus quer. Ah, eu tenho um chamado e o pastor não me vê. Esse pastor quer embarrear o meu chamado. Eu vou para outra igreja. Se o pastor de lá for guiado igual daqui, amados, pastor tem sentimento de pai. Ele não vai dar o carro com a chave para uma criança. Não vai colocar uma criança para liderar um departamento, amados. A gente está aqui sentadinho, é tudo cheirosinho. Mas o casal aqui chegou depois que começou o culto, porque eles estavam lá, ouvindo, gabinete, dando conselho. Aí a gente não quer isso. Ai, professora, você viaja para tantos lugares. E não vou dizer que é ruim, não é bom, amados. Mas sabe, queridos, eu durmo numa cama que não é minha. E se a cama é de solteira, eu sempre caio. Porque eu durmo numa king. E quando eu vou rolando, eu encontro meu marido. Né? Eu como uma comida que não é a que eu faço na minha casa. Às vezes eu vou para uma casa que eu conheço a pessoa no aeroporto. Aí as pessoas não querem saber disso. Elas só querem saber da viagem de avião, de quanto o povo... Não, amados. Tem que ter estrutura para isso. Porque a primeira vez que eu saí para dar aula, que eu fiquei dentro de um quarto e não podia sair, eu falei, pai, eu não quero não, não dou conta, eu não tenho estrutura para ficar trancado dentro de um quarto, não, você sabe que eu gosto de falar, que eu gosto de estar no movimento, na minha casa eu ando o dia inteiro. Pai, estou desistindo agora desse chamado. Aí o senhor, calma, eu fui conversar com o meu pastor, ele, calma. Aí o Senhor, ei, faça uma rotina, faça uma caminhada, faz uma rotina para você não ficar ociosa naquele lugar. E aí ele foi me ensinando, estruturas foram sendo criadas. Né? Eu formei em 2005, mas eu só entrei na grade de professores do Rema em 2009. Igual o Paulo, o que eu fiz esse tempo todo? Estava sumida, criando estruturas, aprendendo a entrar no chamado, aprendendo a conviver com pessoas, a tratar com pessoas difíceis, aprendendo, amados, criando estruturas. Mas parece que o povo de hoje não é o daqui, é de algum lugar aí. Quer? Pastor, eu sou pastor, me dá logo o púlpito. Não é assim não, meu querido. Não é assim não. Ai, pastor, tem um chamado, me coloca logo para ensinar. Não, não é desse jeito. O chamado existe desde que você estava no ventre. Jesus era o salvador do mundo no ventre de Maria, mas lá no ventre ele não salvou ninguém.
E o tempo todo que ele andou na terra, ele não salvou ninguém. Só depois que ele morreu e ressuscitou. A saber, aqueles que creem no meu nome vão ser os filhos de Deus. Os únicos que nasceram de novo antes de Jesus morrer foram os discípulos, que ele soprou e ali foi o novo nascimento. E foi igual quando Deus fez com Adão. Soprou e o homem passou a ser alma vivente. Ai, por que ele não fez de novo? Eu não sei. Quando chegar no céu, tu pergunta para Deus. Mas foi uma vez só na palavra e pronto. Agora não vai criar uma doutrina. Agora eu vou fazer assim, em vez de fazer a pena, eu vou chegar na pessoa, receba o Espírito. Se Deus te orientar para isso, faça. Mas se não, amém. Aleluia. Vamos lá para Judas. Judas tem um capítulo, versículo 20. Então, a palavra, meditação na palavra, eu fiz um cronograma para eles lerem a palavra, é um cronograma de 30 minutos diário, depois vai aumentando, lê a palavra, entende o que essa palavra falou comigo, isso é meditar na palavra. Tinha um jovem lá na igreja, agora ele está lá de novo, e ele fazia assim, ele ia para o trabalho de ônibus, e ele lia uma parte da Bíblia, um capítulo, 2 capítulos, e ele descia uma parada antes da parada que era onde ele trabalhava. E ele ia caminhando, meditando na palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é meditando. Como o pastor cuida da ovelha. Ele leva para pasto, leva para beber água, fica tranquilo. Ele fica de olho para saber se não tem nenhum predador. Aí ele, eita, Deus é assim comigo. E ele ia meditando até chegar ao trabalho dele. Então, para isso, ele acordava mais cedo, para não chegar atrasado. Porque, eu cheguei atrasado porque agora eu estou meditando na palavra. Isso não cola, não. Amém? Então, é pensar na palavra. O que Deus está falando aqui nesse versículo para mim? Ele sempre vai estar falando algo. Porque a Bíblia ela tem uma vida e ela produz resultados. Então, eu li um capítulo livro da Bíblia, aquilo em algum momento vai falar comigo. Eu preciso parar para meditar. Igual a vaca faz. Ela mastiga, engole e volta. Ela mastiga, engole e volta. É exatamente o que a gente tem que fazer. Mastigar a palavra, de novo, mastigar e ir até o fim com aquela palavra. E é engraçado comigo, por conta do chamado profético, eu fico meses ouvindo uma música só. E aí o meu filho, é duro morar com profeta, hein? Aí enquanto Deus estiver falando comigo naquela música, e é uma música linda, palavra, eu não paro de ouvir. Às vezes, no mesmo dia, eu escuto umas 50 vezes. E eu descobri que o pastor Joselito é assim. Então eu não sou a louca da música, não. Que o meu filho, nossa, viver com profeta é difícil. Até ele, já sei a música toda. Eu falei, eu também sei. Mas cada vez que eu escuto Deus falar algo comigo. Assim tem que ser com a palavra. Amém? A palavra. Vai lá e lê de novo. Vai lá e lê de novo. Vai lá e lê de novo. Pai, tem algo nessa palavra para mim. Vai lá e lê de novo. Amém? Aí em Judas ele vai falar de outra maneira de você criar estruturas, a oração em outras línguas. Se você já leu Judas, eles estão num tempo muito difícil, de um povo muito difícil, e aí ele vai dizer assim no versículo 20, vós porém, amados, diga, está falando comigo. Ele diz, vós porém amados, ele está falando com a igreja. A igreja hoje somos nós. Ele está falando, vós amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. O que é edificar? Construindo a sua vida na base da fé. Por que a fé é uma estrutura? Porque ela vem pelo ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, ele está dizendo, você quer edificar a fé que você tem? A fé foi dada uma medida. Essa medida é um copo, 2 copos, não sei. Mas tenho certeza que a medida que foi dada é o suficiente para você começar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não, porque eu nasci ontem, 5:30 da tarde. Eu não sei nem onde fica Gênesis. Sim, mas a fé que foi colocada por Deus dentro de você já resolve o problema. Já resolve a idade espiritual que você está. Não, eu vou esperar ter 20 anos de crente para usar minha fé. Não, depois de 20 anos, a medida vai ser a mesma. Você tem nesses 20 anos é desenvolver essa medida.
E a responsabilidade de desenvolver a fé é minha e sua, não é de Deus. Aí ele está dizendo aqui, edificando-vos na vossa fé santíssima, como? Orando no Espírito Santo. Ele está falando são em outras línguas. Então, quando eu tenho a prática, né, nós tivemos vários alunos recebendo o batismo aqui na sexta-feira, foi um sucesso. E aí o conselho que eu dou, prática, disciplina. A disciplina vai levar à criação do hábito. No início vai ser difícil, 2 minutos orando em línguas, mas se for disciplinado, depois você não vai nem sentir. Aí eu dei o exemplo, né? De escovar os dentes. Quantas vezes a nossa mãe tinha que falar? 40 vezes. Mas porque ela falou e nós somos da disciplina, nós criamos... Eu penso que todo mundo aqui escova o dente. Não precisa a mãe ligar. Meu filho já é pai. Escova o dente. Não. Então, os hábitos que nós temos hoje, de tomar banho, de escovar o dente, não foi um dia a mãe falou, olha aqui, escova, olha aqui, Joãozinho, essa é a escova. Você precisa escovar o dente. E nunca mais ela falou nada, não foi assim. Repetiu, e se transformou em um hábito. Na vida espiritual é a mesma coisa. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Aí eu nasci de novo, está tudo pronto. Tá mesmo. Jesus deixou tudo pronto. Mas vamos dizer, está tudo em forma de semente dentro de mim. Eu tenho que fazer essa semente brotar. Eu é que tenho que fazer frutificar. A parte de Deus ele já fez. Agora é a nossa parte. Então, orando em outras línguas. Mas eu não entendo nada. Está bíblico. O aluno chega, professor, não estou entendendo nada. Você está bíblico. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 14, que o Espírito ora de fato, mas a nossa mente fica infrutífera. O Espírito ora e eu não entendo nada aqui. Continua. E eu falei para eles, começa orando 2 minutos. E sabe, não fico... mas eu já tenho 10 anos de crente, vou começar 2 minutos. É melhor começar do que nunca fazer nada. Professor, eu vou agora orar 1 hora. Vai não, não vai não. Não vai. Não se engana não, porque não vai. Começa com 2 minutos, depois de 1 mês aumenta para 4. Depois de 1 mês para 6. E as estruturas vão sendo formadas. Para tudo, para crescer, precisa de estrutura. Amém? E nós temos a palavra e nós temos a oração em outras línguas para essas estruturas crescerem dentro de nós. Amém? Amados, os meus filho bebê, coisinha mais linda, mas a gente tinha expectativa dele começar a comer. Depois a expectativa de sentar. Depois a expectativa de engatinhar, rolar. A expectativa de andar. Não é assim? Estão casados, a expectativa de netos, a expectativa de que o negócio prospere, de que ele seja bem sucedido na área que ele escolheu financeiramente. O pai, até pai morrer, tem expectativa nos filhos. E Deus, amados? E Deus? Será que Deus gostava de ficar descendo para o nível do homem pecador na antiga aliança? Ele sempre tinha que descer. Ele só falava com 3 pessoas, o rei, o sacerdote e o profeta. Deus vem, faz a ponte. A expectativa de Deus é que nós cheguemos ao nível dele, amados. Ao nível de ouvir o nosso testemunho interior, de ouvir o humano e realizar. Deus não quer mais teste de porção de lã, não. Ele se submeteu a Gideão, a porção da lã, né, que não conhece a história. Ele chamou Gideão para ser chefe e tal. E ele, não, eu sou o menor, do menor, do menor. Aí ele disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu vou botar essa porção de lã. Se amanhecer seca e em volta tudo molhado, é o Senhor. No outro dia estava daquele jeito. Aí ele, só mais um teste. Só para ter certeza. A lã vai estar molhada em volta, tudo seco. Deus desceu ao nível dele. Porque precisou descer. E Deus desce no nível de fé para nos alcançar. Mas a expectativa dele é que a gente cresça. Que Deus pode falar com a gente. Eu não queria estar falando com os meus filhos até hoje. Dedê, tudo, mamãe, papá. Não, amados. Isso cansa. Agora senta e conversa no mesmo nível.
Eles entendem, eles falam, tem um desenvolvimento mental. Sabe, o escritor aos Hebreus, ele estava chamando a atenção do povo, que há muito tempo eles já eram crentes, já eram nascidos de novo, mas sempre estava precisando dar leitinho para eles, que não podia dar alimento sólido. Ele diz assim, ó, vocês já era para estar ensinando a palavra, e vocês estão voltando de novo. Eles aprendiam as doutrinas, voltavam para o início. Aprendiam as doutrinas, voltavam para o início. Eles não cresciam. Porque ser cristão, principalmente o judeu cristão, era complicado. Ele era expulso, cortado da comunidade. Ele não ia poder comprar, vender. Ele era um traidor. Amém? Então, eles, por conta disso, eles se deixaram oprimir e eles não queriam crescer. Jesus, certa vez, fala com os discípulos. Eu não posso falar com vocês como espirituais. O meu celular mandando eu acabar. Eu tenho que dar sempre leitinho. Vocês não vão entender agora. Então a gente precisa crescer. Ei, Deus tem algo grande para realizar na sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para você realizar para Ele. Mas Ele precisa que você seja maduro. Agora olha que interessante. Abre lá em João 21. Nós vimos, né, que as redes de Pedro, elas quase arrebentaram, né? Teve que chamar reforço. O texto diz isso. A partir do versículo 9. Jesus já tinha sido glorificado e ele volta, ele está na praia e os discípulos estão pescando e eles saem do não pescaram nada e eles se encontram com Jesus. Aí aqui, a partir do versículo 9 vai dizer: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Ele tinha feito uma pescaria. Eu disse que não, né? Ele tinha vindo de uma pescaria e Jesus estava ali na praia. Já tinha a brasa, já tinha o pão, e Jesus estava esperando eles. Aí ele diz: traz aí os peixes que vocês pescaram. E ele veio com a rede com 153 grandes peixes. Agora olha que interessante que a Bíblia diz. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Pedro passou, negou Jesus, tudo aquilo que ele viveu com Jesus, Jesus morreu, depois eles foram batizados no Espírito Santo, aquilo criou estruturas dentro de Pedro. E aí, por que a Bíblia diz que as redes não se romperam? Ele estava preparado agora. E nesse mesmo texto, Deus vai falar: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele já tinha estrutura para ser o primeiro pastor da igreja, para levar o evangelho, para espalhar a novidade do evangelho para as pessoas. Sabe, Deus quer que as nossas redes tenham estrutura. Sabe, Deus quer te prosperar, Ele quer. O pai quer dar o melhor para o filho, Ele quer, amados. Ele não diz: esse aí nunca vai ter um carro, esse aí nunca... Amados, o nosso desejo é que eles tenham tudo. Mas tudo tem o seu momento, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu tempo e de maturidade. Sabe, Deus, Ele tem expectativas no coração de nos dar aquilo que a Bíblia, nem o que Ele falou pessoalmente, mas o que a Bíblia tem. Mas às vezes nós não temos estruturas e por não receber, a gente acha que Deus não liga para a gente, aí a gente o quê? Desliga de Deus. Estou há 10 anos nessa igreja, não acontece nada, Deus falou que eu tenho um chamado, esse chamado desenvolve. Quer saber? Eu não quero mais saber de igreja. Mas sendo que é você. O problema não está com Deus, o problema não está com o chamado, o problema está com você, conosco, que não temos estruturas para aquilo que Deus quer. Então, congregar é criar estrutura, orar em outras línguas é criar estrutura, fazer o rema é criar estruturas. Se você é alumni, vem para a sala de aula, meu amigo. Eu já fiz o rema, sim, mas a palavra, mas é a mesma, mas a unção vai trabalhar diferente. A unção é o Espírito Santo em ação.
Ela vai trabalhar diferente. Se você pode, tem horário livre, vem fazer o rema de novo. Se você está aí com frustração, eu já fiz o rema, eu fiz escola de ministro, e até agora meu chamado nada, volta para a sala de aula. Não pensa assim, é o pastor, é Deus, é a mulher. Não, amados, pensa assim, eita, deve ter alguma coisa em mim que ainda não tem estrutura para eu entrar naquilo que Deus tem para mim. Pois eu vou voltar para a sala de aula. Eu vou ouvir essas matérias, eu vou ouvir de novo ministério prático, eu vou ver de novo como ser guiado pelo Espírito. Sabe, matérias-chave, realidades da nova criação, fundamentos da fé. Não, eu já me formei, agora eu sou aluminai. Tá, não tem um horário mais que eu tinha do rema, agora não posso. Sim, faça aluminai, faça inscrição na aluminai. De manhã lá em casa é aluminai. Enquanto eu estou fazendo o almoço, cuidando das coisas, está lá um professor, escuta a mesma matéria com outro professor. Escatologia eu fiz 4 vezes. 4 professores diferentes. Aprendi nas 4 aulas. Era o mesmo assunto, mas a unção que operava naquele lugar era diferente. Dou doutrinas básicas, dou há muitos anos doutrinas básicas. Teve um ano que eu dei 7 vezes. Mas eu ainda escuto professores que dão doutrinas básicas, que eu sempre aprendo alguma coisa. Amém, queridos? Diga a estrutura. Amém? Vamos ficar de pé. O grupo de louvor, por favor, vem me ajudar agora. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é meu Pai. Diga, eu estou crescendo. Está acontecendo algo. Porque o Deus que trabalha está trabalhando agora. Amém, amados? Agarra essa palavra. Agarra as palavras que têm saído desse púlpito. Agarre a palavra que sai da boca do profeta, do seu pastor. O conselho que ele te dá. Tudo isso é material para a estrutura. Tudo isso. Não, o pastor falou de novo. Mas vai falar de fé de novo? Uma vez eu tive esse tipo de comportamento mental. Vai falar de amor de novo. Foi mental. Aí o pastor, eu vou falar de amor de novo, porque você não está praticando. Porque quando você praticar, eu mudo a minha ministração. Nossa, eu olhei assim, nossa, Espírito Santo, podia ter ficado só entre nós dois, né? Não precisava ir a público. Amém? Nós vamos cantar essa canção, e você faça dessa canção uma consagração ao Senhor. Sabe, Ele é a nossa estrutura. Ele está aqui, Ele está trabalhando. Ele sempre está trabalhando. Amém? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. É só Ele. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Ei, se renda a Ele, se renda a Ele. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Nós chamamos. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Ei, somos Teus, somos Teus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és em mim e quem eu sou em Ti, pra
te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Exalte o nome dele. Eu vou construir Declare isso. minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Ei, Eu vou confiar somente em ti, Pai. somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir Minha vida minha construída em ti, vida Pai. em ti. Tu és o nosso fundamento. Rocha, rocha, rocha forte, Senhor. Eu vou construir Confiamos em você. Confiamos em você. Nunca, nunca seremos abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os olhos, Senhor, mostra quem tu és em poderoso mim que habita em e quem eu sou em ti, pra manifestar o amor ao mundo. Santo, Você é santo. és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és em mim e quem eu sou em ti, pra manifestar o amor. E eu vou Declare isso. construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar em você. Eu vou confiar em você. E jamais, jamais serei abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E você que não tem nem essa estrutura, como eu faço para ter essa estrutura? Confessando Jesus como o Senhor da sua vida. Quando nós confessamos que Ele é o Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós agora estamos declarando que vamos servir a Ele. E servindo a Ele, não vamos ser abalados, não vamos ser confundidos, não vamos ser enganados. É uma vida poderosa. A vida